Muitas vezes você vai ter que sair da zona de conforto para você chegar onde tem que chegar. Deus, ele vai calar a voz que está fora para você escutar a voz que está dentro de você, no seu interior. Você se lembra da história de José? Que José foi vendido como escravo até chegar ao Egito, depois foi governador do Egito. Quando veio a fome, 2 anos depois, José ele trouxe toda a sua família. Como ele tinha reencontrado seu irmão, houve todo aquele processo de reencontrar seu irmão, até que trouxeram os seus pais, o seu pai. E depois as pessoas compravam alimento, né, do faraó, através de José, para poder se alimentarem. Só que teve um momento que as pessoas não tinham mais dinheiro. Então, começaram a trocar os seus animais. E depois dos animais, não existia mais nada, só as terras. Então, as pessoas davam as terras e se oferecia também como escravo do faraó. Veio aquele processo, foi aí que as pessoas se tornaram, os, os hebreus se tornaram escravos do faraó. Só que depois José, ele morreu com 110 anos. E quando ele morreu, antes de morrer, ele falou para os seus irmãos, quando Deus tirar vocês dessa terra, vocês não esqueçam de levar os meus ossos. Quer dizer, Deus já tinha revelado aquilo para José. Então, José ele morreu. No entanto, veio outro faraó, que não sabia da história de José, não sabia do trabalho que José tinha feito, e se tornou, viu que os hebreus se multiplicavam muito. E acontece que, passado um tempo, ele falou com as parteiras, com as duas senhoras que fazia o parto das mulheres hebreias. Então ela se chamava Séfora e Fria. Só que essas duas mulheres eram temente a Deus. Então o faraó, vendo que elas não matavam os meninos, que foi a ordem que ele deu pessoalmente a elas, para matar os meninos, quando nascesse deixar suas meninas, elas não fizeram. E foram perguntar para ela. E ela falou assim, olha, é simplesmente porque quando a gente chega lá, como ela tem bebê muito rápido, chega lá, ela já tem tido as crianças. E Deus vendo aquilo, né, abençoou as duas, Séfora e Fria. Só que em seguida, nasceu Moisés. Deus, ele tem sempre um plano na nossa vida, sabe? E às vezes a gente não entende o plano. Os hebreus foram cativeiro, mas Deus tinha um plano, né? Ele não divide a sua glória com ninguém. E ele sabia que ali futuramente ele ia libertar. Como ele sempre veio no começo da história. Deus sempre perdoou, Deus sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa cheia de amor pelos seus filhos. Só que muitas vezes nós, como os pais, a gente pune os nossos filhos para nossos filhos aprender que aquilo é errado. E Deus, ele faz isso com nós também. Ele coloca a gente no desafio para a gente aprender, para a gente ver que aquilo não é bom para a gente seguir o caminho certo. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu trabalhava independentemente e teve uma época que eu fui para um contrato, que foi na época da pandemia. E eu reclamava tanto, gente, eu tinha tanta reclamação a fazer. Eu fui do tipo de pessoa que trabalhava, mas todo dia reclamava nesse trabalho. Não era um trabalho que eu gostava, mas eu poderia agradecer porque foi na época daquela pandemia, mas eu não via dessa forma. Até que eu era uma pessoa saudável, comecei a ser uma pessoa doente. Estava sempre doente, sempre doente, sempre doente. E eu sem entender. Até que um dia, eu tossi o pé do nada e tive que ficar 15 dias em casa. E foi quando
eu abri os meus olhos. Não totalmente, mas tive uma conversa com Deus. Porque quando a gente está no meio da angústia, sem entender, no meio da aflição, a gente quer saber, a gente quer uma saída. E foi quando eu falei com Deus. Meu pai, por que está acontecendo comigo? E foi como se eu tivesse um flash de toda a minha vida ali. Do que eu estava fazendo errado. Então, consequentemente, eu já comecei a ter vídeos, já comecei a ter vontade de fazer outras coisas. Foi quando eu fiz o curso de desenvolvimento pessoal, foi quando eu fiz o curso de PNL, foi quando eu fiz o curso de terapeuta. E comecei a ver que esse já era um caminho. Mas nunca me considerei melhor que ninguém. Porque você nunca aprende o total da sua vida. Você nunca vai dizer assim, ai, sei tudo. Você não sabe. A gente é um processo. A gente aprende. Eu não sei nada, gente. Nada, nada, nada. Eu estou aprendendo, estou no processo. E foi quando meu coração pediu para me pedir demissão. Por incrível que pareça, gente, eu não estou mentindo perante a Deus, que está me vendo. Eu pedi a demissão nesse trabalho. E antes eu tinha casa, porque eu trabalhava com limpeza. E eu tinha muitas casas. E quando eu pedi demissão nesse trabalho, no mesmo dia, eu tinha 30 dias ainda para trabalhar para essa empresa, eu comecei a receber mensagens das minhas antigas patroa, desculpa, quase não saiu patroa, para mim voltar para elas. Gente, eu comecei a ter todas as casas e mais algumas casas que eu já tinha anteriormente. Mas dava tempo de eu estudar à noite, porque eu chegava mais cedo. Não comecei a controlar a minha língua, a minha boca. E tudo isso foi um processo. O que eu quero dizer com vocês é, Jesus ele já sabia toda essa trajetória. Porque Jesus não Deus, né? Mas é o mesmo. Jesus e Deus são um. E ele já sabia a trajetória. No entanto, nasceu Moisés, né? Tinha a casa de um Levi, que casou com uma Levi, e em seguida tiveram um filho. E ela ficou com ele 3 meses, vendo que não podia mais esconder, fez um cesto, né, com betume, com piche, né, e colocou no rio. Gente, o plano de Deus é muito, muito, muito glorioso. Ele sabe de tudo. Não pensa você que você está escondendo nada de Deus. Deus só quer escutar. Ele não está te condenando. Ele só quer escutar que você fale pela sua boca, que você reconheça o que você fez de errado. E Deus, ele está perdoando. Porque Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu vou ser. Ele não diz, eu fui. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não adianta você fugir, não há buraco, não há nada que você possa fugir dos olhos de Deus. Então Moisés ele foi colocado no rio. A filha do rei do Egito, né? Imagina a filha do rei do Egito, né? Com as suas empregadas lá, encontraram Moisés, né? Colocaram o nome de Moisés porque foi encontrado nas águas. E ela poderia muito bem chamar os guardas, dizer assim, olha, eu encontrei esse menino aqui, ele é hebreu. E eles matarem. Quem impediria isso? Era um hebreu, era a ordem que tinha do rei, do faraó. Mas ela não fez. Deus tocou no seu coração. No entanto, aquela irmãzinha que seguia já ele pelo rio para ver o que é que ia acontecer, pegou e falou assim, olha, você quer que eu procure uma ama para amamentá-lo? E ela imediatamente falou que sim. E Deus ele é maravilhoso, gente. Eu gosto tanto de contar a lei de Deus, assim, a vida das pessoas, como Deus toca no ser humano, a força que ele tem. Porque em seguida ela pegou, foi lá na mãe, que entregou aquele filho, né? Imagina o coraçãozinho daquela mãe saber que o seu filho estava ali no rio. Eu sou mãe, gente. Isso dói muito. E depois a sua irmã chegar lá, mãe, olha, encontrei o nosso irmão, tá com a filha do faraó, não vai acontecer nada. Vai lá amamentá-lo. E a filha do faraó entrega Moisés a ela e ainda paga ela para ela tomar conta dele. Só que Deus já tinha um plano na vida de Moisés. Porque, no entanto, Moisés foi educado pelo faraó,
né? Foi educado pela filha do faraó, teve toda aquela educação ali. No entanto, ele vai ver, né? Ele cresce e vai ver a obra, né? Lá dos egípcios. E chegando lá, vê um egípcio a ferir, a bater no seu irmão hebreu, no seu parentesco ali, né? E ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, vai e mata e esconde na areia. Só que a gente, como eu falo, ninguém faz nada escondido. Ninguém. Os olhos de Deus estão sempre vendo. No dia seguinte, Moisés vai lá e vê 2 hebreus a brigar. E fala para ele assim, olha, porque estava lá machucando o outro, né? Por que tá fazendo isso? Por que tá ferindo o teu irmão? E ele fala assim, vem cá, você por acaso é chefe, é juiz? Ou você quer fazer comigo o que você fez ontem com o egípcio? Moisés ficou cheio de medo, né? Moisés diz assim, epa, se ele já tá sabendo, o faraó já tá sabendo. Chegou no lugar de faraó. Então, o que acontece? Ele foge, porque tudo tinha um propósito. Gente, o que eu quero dizer, a história de Moisés é muito linda, tá em Êxodo, e é uma história maravilhosa, que é tipo continuação da de José, né? Porque os ossos de José estavam lá no Egito ainda, que não foi enterrado lá na terra do pai dele, e ele foi um pedido dele tirar os ossos dele. Deus, ele faz tudo de acordo. Às vezes, a gente pensa que a gente tá perdido, que tá ali numa batalha sem fim, que Deus não tá vendo, porque eu já fui uma daquelas que chegava a dizer assim, ai, Deus me esqueceu. Gente, Deus não esquece. Ele te coloca processo na tua vida para você aprender com aquele processo. Você pode não entender a dor, você não pode entender o processo no momento. Mas quando passa esse processo, você vê que tinha que acontecer aquilo. Eu já tive coisas na minha vida, no meu passado, que hoje eu olho e digo, caramba, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não saberia isso. E é isso que a gente tem que ver. Deus, ele vai trabalhando naquele processo porque não é de um dia para o outro, você aceita Deus, você diz assim, olha, aceitei Deus, por que minha vida não está mudando? Ah, mas por quê? É um processo, gente, demorou anos e anos para que eles, para que eles conseguissem conquistar aquilo que Deus falou. Porque ele tinha que passar um processo. José foi vendido, né? Teve que aprender a língua do egípcio, teve que saber aquela tradição. Depois, é um grande processo que a gente não entende no momento, mas quando Deus tem algo, mas não, Deus tem sempre algo na vida de alguém. E quando a gente não enxerga isso, Deus, ele faz você passar algo para que você entenda que você tem que escutar essa voz interior que há dentro de você e que você tem que passar esse processo como aprendizado. Não é castigo, é aprendizado. Deus não é um pai horroroso que está ali para lhe matar. Não, gente, ele é amoroso. Ele está te ensinando aquilo que você tem que aprender para quando chegar aquela bênção na sua vida, você tá pronto. Porque quando você estiver lá em cima, gente, olha, tem pessoas invejosas que vai que querer derrubar. Tem pessoas que vai fazer fofoca de você. Tem pessoas... Gente, há tanta maldade no mundo que se a gente não gritar hoje o amor que existe dentro da gente, essa maldade vai, tipo, querer abafar. Não vai acabar, porque o amor de Deus... Gente, a Bíblia é o único livro que ninguém consegue nem falar dele, não consegue acabar com ele. Quantas Bíblias já foi queimada? E mais ainda vem. É a palavra que não volta atrás. O que está escrito aqui pode ter algumas palavras mudadas, mas é a lei de Deus. É a lei de Deus. Isso aqui é um livro, você pode mandar um livro de conto de fada para uma prisão, para uma penitenciária, tá? Qualquer livro. Ele não vai mudar a vida de um prisioneiro. Mas mande uma Bíblia para dentro da prisão. Liberta pessoas. Essa é uma palavra que liberta pessoas. Liberta você desse mundo de egoísmo que vivemos hoje. Abre os seus olhos para a verdade.
Abre os seus olhos para você saber que só existe Deus e não existe outro. Existe só Deus. Se você segue, tudo está aqui escrito, tudo, toda a lei de Deus, como você tem que se comportar, como você tem... Não adianta você correr para lado nenhum. Se você não fizer o que está escrito aqui, você pode até ser inconscientemente, há pessoas inconscientemente de sucesso nessa vida, porque eu já vi muitos, que ele só coloca na vida dele inconscientemente, ele aplica os mandamentos do Senhor. E ele aplicando esses mandamentos do Senhor, a sua vida muda, mesmo que ele esteja inconscientemente, que ele está seguindo a lei de Deus. Meu irmão, essa é a única palavra. Essa é a palavra da salvação. E aqui há muita história. História verdadeira, porque eu não duvido de nada que está aqui dentro. Uma história de aprendizado para você, para sua família e para os seus filhos. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, olha, o vídeo já está ficando muito longo. Um beijinho grande. Se vocês gostaram, curta, compartilhe para aquelas pessoas que querem saber. Se vocês quiserem um outro vídeo, vocês me falam. Eu estou aprendendo, quero aprender com vocês. Tenho uma curiosidade imensa nesse livro e nessa história real que se passou antes de nós. Um beijinho grande no coração de cada você. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Fiquem com Deus.